Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma comunhão da Igreja de Itaúna. Ó Senhor Jesus. Os irmãos que estão aqui no local da Igreja de Itaúna e você que está nos assistindo também da sua casa, que o Senhor possa abrir o seu coração e falar a você. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós chegamos hoje, na primeira mensagem desse novo alimento diário. E o tema dele, central, do alimento diário, é reconectados com Deus. Bem, vamos falar juntos? Reconectados com Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Precisamos ser reconectados com Deus. Mas para nós sermos reconectados com Deus, precisa haver a primeiro título dessa mensagem do alimento diário, que é Deus anuncia a luta entre reinos. Vamos falar? Deus anuncia a luta entre reinos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, do versículo 14 até o 24. Os irmãos leem os versículos pares e as irmãs os ímpares. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem ler, por favor. Os varões. As irmãs. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio de dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Dirá de abrolhos, e comerás a erva do campo. As irmãs. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, diz o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa mensagem, é a continuação da palavra que o Jorbel compartilhou semana retrasada e o Gui também compartilhou semana passada, sobre a queda do homem. E após a queda do homem, nós temos essa mensagem que fala sobre que Deus anuncia a guerra entre reinos. Senhor Jesus, nós vimos, irmãos, na palavra de semana passada que no Éden, lugar de prazer, o homem vivia em alegria e felicidade, porque a presença de Deus era que trazia a felicidade para aquele lugar. Deus vinha todo dia na parte da tarde,
para ter comunhão com o homem. Né? Isso era a verdadeira satisfação. Ó Senhor Jesus! Então a verdadeira alegria, irmãos, é estar na presença de Deus. Né? Nós temos acompanhado a palavra de Gênesis sobre Abraão, e nós vimos quão terrível foi para Abraão. O pior castigo para ele foi o quê? Ficar 13 anos sem a presença de Deus. Então a presença de Deus é o que nós temos de mais importante. Senhor Jesus. Então o homem tinha isso, né? Essa presença de Deus. E essa presença do Senhor, né, que era fonte de vida, de prazer, de plenitude, tudo que Adão e Eva precisavam, estava na presença de Deus. Ó Senhor Jesus! Mas infelizmente, o pecado entrou quando o homem deu ouvido à voz errada. Né? Ele deu ouvido à mulher, a mulher deu ouvido à serpente, o homem deu ouvido à mulher, e a consequência aconteceu, que é a entrada do pecado. Porque o homem, ele foi criado para viver na presença de Deus e ser suprido por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus! Né? Isso, o centro dessa palavra é isso, nós entendermos que nós fomos criados para viver na presença de Deus. Amém? Vamos falar junto? Nós fomos criados para viver na presença de Deus. Deus estava ali em Provérbios capítulo 8, fala que o pai e o filho estavam ali, né, com alegria, né, delícias, e ele arquitetou levar o homem para essa união maravilhosa. Então nós fomos convidados, né, como diz o hino, ele nos convidou ao seu encontro, né, para nós estarmos ali participando com ele, mesmo sem nós sermos dignos. Mas aí a serpente veio, enganou a Eva, e Adão falhou ao ouvir a voz da sua mulher, né? Gênesis capítulo 3, versículo 6, que fala assim, 6 e 7, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí o 7 fala: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Irmãos, desfrutando, né, a leitura da Bíblia, a palavra dessa semana, a gente percebe algo, né, que quando Eva comeu, fala que ela comeu, e também foi e deu ao marido. Aí eu não sei quanto tempo passa até o versículo 7, mas depois no versículo 7 fala que depois que o marido comeu, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si. Semana passada foi falado sobre a questão de encabeçamento. Vocês, irmãos, percebem que Eva só percebeu o efeito do pecado quando Adão comeu? Porque se Eva tivesse comeu primeiro, ela podia na hora falar: não, Adão, que isso que aconteceu com você? Você está nu. Mas Eva não percebeu que Adão estava nu. Ela não havia perdido a simplicidade ainda. Ela perdeu a simplicidade depois que o homem comeu. Então, irmãos, é uma vacina para nós que somos cabeça. Muitas coisas acontecem na nossa casa, é porque o cabeça permite. Né? Se o cabeça, ele permite, aí o mal acontece a toda a família. Então, nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, omitir da responsabilidade que Deus nos deu, irmãos. Né? Às vezes tem irmãos que ele evita exercer a autoridade que foi delegada por Deus. E a família está em ruína porque ele não toma tal atitude que Deus comissionou para ele. Seja na família, seja na igreja. Irmãos, quando, tá vendo, nós não tomamos essa atitude, nós deixamos as irmãs sem encabeçamento, sem proteção. O Alimento Diário de domingo falou sobre estarmos debaixo da proteção de Deus. Eu creio, irmãos, que se Adão ali, quando Eva comeu do fruto, ela saiu debaixo do encabeçamento. Se Adão tivesse ido para debaixo do cabeça dele, que era Deus, a história seria outra, não seria? Em vez de Adão comer, Deus fala: Deus, a minha esposa comeu. E agora? O que nós fazemos? O Senhor falou para não comer.
Aqui eu vou conjecturar aqui, porque não está escrito, mas aqui fala que Deus falou com Adão. Tanto é que Eva aumentou. Não fala se Deus falou com Eva, mas fala que Deus disse a Adão: da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Talvez Deus podia ter falado: então Adão, não vai acontecer nada, porque eu falei foi com você. Você é o cabeça dessa casa. Senhor Jesus. Então que o Senhor possa nos dar graça, irmãos. Para Deus, para o Senhor voltar, nós precisamos colocar todas as coisas em ordem. Tanto na igreja como na nossa casa, exercer essa autoridade de Deus, amém? E Adão, como nós vimos, por estar ali, ouvir a voz da mulher, eles foram o quê? Destituídos ali. O Senhor precisou expulsar eles. Adão, irmãos, e Eva, olha a diferença. Adão e Eva, eles estavam no lugar certo, mas ouviram a voz errada. E o resultado foi a morte. Aí tem um contraste, Você lembra da vida de Lázaro. Lázaro, ele estava no lugar errado, que era a morte. Mas quando ele ouviu a voz certa, ele ressuscitou. Ó Senhor Jesus! Quando ele ouviu Lázaro, vem para fora. Ele saiu daquela situação de morte. E ele voltou para a vida, João capítulo 5, 24, eu não vou ler, mas lá fala que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. E os que a ouvirem, viverão. Irmãos, a importância, tá vendo? Às vezes você está aqui na vida da igreja, num ambiente saudável, alegre, com alegria, desfrutando dos gritos de guerra, os irmãos, a bênção, a amizade entre os irmãos. Quem teve a oportunidade de estar hoje na casa de adolescente, foi uma maravilha, Senhor Jesus, que ambiente saudável, que ambiente gostoso. Mas aí você dá ouvido à voz errada. Você dá ouvido à voz errada e você sai daquela esfera. Aí você pensa assim: Eva morreu fisicamente? Não, senão Adão não tinha comido, porque ela deu ele, Adão olhou, não morreu não, então me dá um pedaço disso aí, já que você não morreu. Mas ela estava morta espiritualmente. Então às vezes, irmão, eu estou no viver da igreja, estou igual um zumbi. Eu venho na reunião, mas não há vida em mim, não há manifestação de vida. Deus mexe de todo jeito comigo e eu estou morto. Mas nessa noite, o Senhor quer nos dar vida. E vida em abundância. Vamos falar: o Senhor quer me dar vida. O Senhor quer me dar vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Então para isso nós vamos estar dispostos, e ouvir a voz do Senhor, irmãos. O Senhor está falando a nós como nunca falou antes. O Senhor fala para nós domingo à noite, começa domingo à noite, se for na ordem cronológica, começa domingo à noite, que Ele fala conosco. Aí segunda-feira também tem comunhão, mas terça-feira Ele tem um falar coletivo para nós, que é a live da nossa micro-região, irmãos. Irmãos, se você está perdendo o falar de Deus. Deus está falando toda terça-feira com nós, a live da micro-região, e nós podemos entrar. Aí Ele fala na terça, aí Ele fala na quarta, que tem reunião de oração, faz imersão, Ele fala na quarta. Aí Ele tem um falar forte na quinta, que Deus fala conosco. Aí na sexta tem casa de adolescente, Deus fala também. Sábado e domingo Deus fala também. Então tá vendo, irmãos? Deus fala todos os dias, Ele tem falado constantemente conosco, além da Bíblia, do alimento diário, da imersão, que é um falar de Deus contínuo para nós. Mas vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus, Hebreus capítulo 4, versículo 7. Amém. De novo, determina certo dia. Hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora, declarado hoje. Hoje, se ouvires a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Ó Senhor Jesus, se ouvir a sua voz, irmãos, não endureçais o vosso coração. Não vamos ser como Ló. Deus deu várias oportunidades para Ló. Ele estava ali com Abraão, vendo ali Deus abençoar Abraão. Só de estar na presença de Abraão, Deus já estava falando com ele, irmãos. Só de estar ali na esfera. Aí Ló foi, separou de Abraão. Foi parar lá em Sodoma. Aí Deus foi lá, através de Abraão, oração de Abraão, e resgatou Ló. Ou seja, Deus foi atrás de Ló novamente. Mas o coração de Ló não queria ouvir o falar do Senhor. Né? Se eu fosse Ló, depois de ser resgatado, me perdoa, eu quero seguir com o Senhor. Né? Eu quero seguir com o Senhor, eu não quero isso mais não. Mas Ló estava com o coração endurecido. E foi parar o quê? Em Sodoma. Depois teve a situação, Deus falou que ia destruir, Deus falou novamente lá, um anjo com Ló, e Ló não teve reação nenhuma ao falar do Senhor. Ló não reagia. Imagina, isso é um coração duro, irmão. Um coração duro é um coração que não reage à palavra do Senhor. Ló não cria na palavra do Senhor. Né, os anjos foram lá, ó Ló, arruma as coisas aí, porque os anjos, né, aqui vai ser destruído. Por isso que os genros dele também não criam, porque eles não acreditavam, porque Ló não tinha atitude. Se fosse nos dias de hoje, talvez nós íamos falar assim, ó Ló, arruma aí essas coisas que os anjos vão vir destruir. Aí Ló falava com os genros, gente, vamos sair dessa cidade, porque Deus vai consumir essa cidade com fogo. Mas aí os genros lá, Ló, mas suas malas nem estão prontas, você está esperando aí uma entrega do Mercado Livre ainda, né? Você nem está com um cara que vai sair, que vai destruir. Né? Não era para você estar longe, né? Largar tudo. Mas a atitude dele era de alguém que não cria na palavra de Deus. Né? E o final, os irmãos sabem que foi para as cavernas, quando Deus mandou ir para a montanha, Deus falou de novo, vai para a montanha. Aí Ló não obedeceu e foi para onde? Quis ir para a caverna. Aí a gente sabe o que aconteceu, perdeu a família. Irmãos, eu não sei quanto tempo Deus está falando com você. Eu não sei há quanto tempo, você sabe, há quanto tempo Deus tem falado com você. Então, a palavra fala, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, irmãos. Né? Vamos deixar Deus falar o nosso coração. Ó Senhor Jesus. Então, ele teve a oportunidade, né? Senhor Jesus. Como diz o Pedro, né? Vamos entrar na mensagem agora. Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 15. Senhor Jesus, amém. Aqui nós vimos que o homem caiu, né? A serpente enganou ele e a morte começou a imperar. E no versículo 15, em Gênesis 3,15, nós vemos a primeira profecia da Bíblia. Aqui é a primeira profecia, que fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui eis a primeira profecia, irmãos. Né? Nós sabemos que Gênesis é a semente de todas as coisas. Né? O livro Gênesis, né? Origem, né? Ou então também semente. Tudo que está na Bíblia está semeado aqui em Gênesis e tem a colheita em Apocalipse. Todas as coisas estão a colheita, a semeadura em Gênesis e a colheita em Apocalipse. Então aqui depois nós vamos ver em Apocalipse que teve a colheita dessa guerra aqui, teve a colheita dessa profecia aqui. O descendente, né? Quem é o descendente da mulher? Bem, quem é o descendente da mulher, irmãos? Bem, quem é o descendente da mulher? Isso mesmo, é Cristo, irmãos. Cristo é o descendente da mulher. Ó Senhor, para aqueles que ficou na dúvida de responder, vamos ler aqui Gálatas, né? Senhor Jesus. Gálatas 4:4. Amém. Gálatas 4:4. Vamos ler com o espírito forte, amém? Ó Senhor Jesus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher,
nascidos sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a filiação. Ó Senhor Jesus, então Deus enviou seu Filho, irmão, o seu Filho nascido de mulher. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Amém. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Amém. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ó Senhor Jesus. Então, o descendente da mulher é Cristo. Graças a Deus por Cristo. Amém. Cristo, ele nasceu, irmão, sem participação do homem. Né? Nós sabemos a história que vai falar na palavra de semana, na próxima semana, que após a queda, a raça humana, né, ela foi contaminada. Né? Ela foi, o genes, né, humano foi contaminado. Então, dali que fosse para frente produzido, sempre estaria ali com o DNA do pecado, irmãos. Uma criancinha que acabou de nascer agora, ela é pecadora, porque ela tem ali a semente do pecado. Ela carrega ali a carga genética da serpente, porque foi fecundada ali no jardim do Éden. Mas Cristo, quando Jesus veio, nós sabemos da história, não é? O anjo apareceu para Maria e falou para ela, Maria, né? Não temas, né? O que você vai gerar vai ser algo do Espírito Santo. Né? O Espírito, ela me perguntou, como será isso? Aí falou, o Espírito vai descer sobre você. Ou seja, ela não teve participação de José, não teve participação de nenhum homem. Porque senão Cristo teria o quê? O DNA caído. Mas Maria, no DNA do pecado. Mas como foi o Senhor, né, o próprio Deus, o Espírito Santo, né, que ele fecundou Maria, né, Cristo não tem o DNA do homem caído. Ele tem a semelhança do corpo do pecado. Mas ele não tem o pecado em si. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Né, isso nós vimos que esse exemplo é como ali a serpente de bronze, né? Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos ler? Romanos capítulo 8, versículo 3. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Senhor Jesus, então como ele tinha semelhança, não o pecado, nós vimos no alimentário ali que Números 21, não vou ler por causa do tempo, mostra ali a história ali das serpentes abrasadoras. Vamos ler só João, que fala João 3, 14 e 15. Ó Senhor Jesus. João 3, 14 e 15. Senhor Jesus, amém. Não, João capítulo 3. 14 e 15. Amém. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos falar junto? Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, isso aqui, João aqui está falando, o relato de Números capítulo 21. Quando eles falaram ali, murmuraram contra Moisés, aí Deus enviou ali serpentes abrasadoras, né, e para picar as pessoas lá. E ali a Bíblia fala que foram 23 mil pessoas que morreram. E Moisés falou assim, Moisés consultou o Senhor, e o Senhor falou com ele, Moisés, faz uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para essa serpente, ele será curado. A serpente de bronze representa Cristo, porque a serpente, ela tinha a forma da serpente,
mas não tinha o veneno da serpente. Então Cristo tinha a forma humana, mas não tinha o DNA caído humano. Mas aí, irmãos, como Deus está falando novamente conosco, por que essas pessoas morreram? Porque não creram no falar de Moisés. Vê lá, só olhar para essa serpente aí, eu vou ser curado? Não, tá doido aí. Tem uma vez aí que um escorpião no deserto aqui me picou aqui, eu quase morri aqui. Agora uma serpente dessa me picou, eu vou só olhar para a serpente. Não, esse Moisés está doido, vou ficar aqui. E o que aconteceu? Como diz o Nerd da Capitinga, né? Morreu, né? Por quê? Não creu, irmãos. E hoje é a mesma coisa. Aí você está numa situação, alguém chega, um adolescente, e fala com você: irmãos, a palavra profética está nessa folhinha. Né? Se você pegar essa imersão, né, e fazer imersão nela, Deus tem uma palavra para você. Você vai: eu estou cheio de problema. É só pegar essa folhinha? Essa folhinha aqui vai salvar o meu casamento? Quem é esse adolescente? Essa folhinha aqui vai me tirar da depressão? Essa folhinha aqui vai me curar? Está vendo, irmãos? É a serpente no deserto. Né? Muitos não têm dado valor. E o que está acontecendo? Morrendo, irmãos, espiritualmente. Porque tem deixado de receber essa palavra. Né? O homem, aqui, essa situação da serpente me lembra muito Romanos capítulo 10, né? Porque lá fala assim que com sua boca confessares, né, e creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí fala com as pessoas, eu não acredito que a salvação é só isso, não. Eu não acredito. Porque Deus, Ele é simples. Né? Se nós formos simples, o que fala lá em Isaías? Que Ele habita com quem? O contrito e abatido de espírito, né? Que treme, que dá valor reverente à sua palavra. Então, se você não tiver humildade para dar valor a essa palavra, irmãos, não tem como. Né? Você não vai ser curado. Você não vai ser liberto. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos crer na palavra de Deus, amém? Só Senhor Jesus, nos leva a crer. Então, nós falamos aqui da descendência, que Cristo é o descendente da mulher. Mas quem é a descendência da serpente? Vamos ler aqui, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12, vai nos falar quem é a descendência da serpente. Senhor Jesus, amém. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todos pecaram. Senhor Jesus. Né? Outro versículo que vai falar da descendência da serpente é aqui. Vamos ler, João 8, 44. Esse é forte, viu? Tem um ditado aí que fala aí que todo mundo é filho de Deus, né? Mas não é todo mundo que é filho de Deus, não. Não é todo mundo. A Bíblia fala, não, eu tenho direito, todo mundo é filho de Deus. Quem não crê no Senhor Jesus, irmão, o pai dele é outra pessoa. Ele tem outra origem. Vamos ler lá, João 8, 44? Amém. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então está vendo que Jesus falou? Vós sois do diabo, que é vosso pai. Puxa vida, que Deus, o Senhor Jesus pegou pesado com isso, né? Mas essa é a verdade, irmãos. Né? Todo aquele que está na natureza humana, que é nascido, se ele não se arrepender, o que fala lá em João 3, que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar. Né? Você só pode se tornar um filho de Deus se você nascer de novo. Você precisa mudar de pai.
Você precisa receber a semente divina no seu espírito. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, vamos avançar, né? Tem um outro versículo que fala também que João Batista chamou eles de raça de víboras, né? Ou seja, descendência da serpente. João Batista, raça de víboras. Quem vos induziu fugir da ira divina? Então, o ser humano sem Deus, irmão, é uma raça de víboras. Né? São todos, essa natureza caída não tem como. Né? Não adianta nós investir nela, não, aperfeiçoar ela, porque não tem conserto para ela. A única solução para o homem caído é se arrepender e voltar para Cristo. Senhor Jesus. Então, depois disso aí, né, que Deus anunciou isso aí Cristo, irmão, o que Cristo veio? Dele foi e anunciou a guerra entre reinos. Como que agora o homem vai ser salvo dessa situação? De ser um filho do diabo, de ser uma raça de víboras. Aí Cristo veio e fez a obra na cruz por nós. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia pela obra da cruz. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a cruz, né? A cruz o novo tempo abriu. Mudou o antes e o depois. Senhor Jesus Cristo veio, irmão, para entrar na cruz. Quando ele pegou a semelhança do homem ali, o homem caído ali, Satanás fez de tudo para poder crucificar ele e matar. Mas Satanás não sabia que, na verdade, era uma ratoeira. Né, que Deus estava preparando uma para ele. Porque ele falou assim, eu vou matar ele agora. Veio o Filho de Deus, mas agora eu vou matar ele. E instigou, tal, e o Senhor foi, né, ele achando que o Senhor estava sendo morto, mas o Senhor estava se entregando. Aí quando Satanás falou assim, matei o que era o descendente da mulher, matei o que dava para dar esperança. Quando Satanás achou que tinha matado ele na cruz, foi aonde ele mordeu o calcanhar. Essa foi a mordida do calcanhar. Ele falou, matei, peguei no calcanhar. Calcanhar de Aquiles, ele ainda peguei, matei. Mas só que, irmãos, 3 dias. No terceiro dia, o Senhor pisou na cabeça da serpente. Aleluia! Irmão, ele esmagou a cabeça da serpente. E junto com ele, irmãos, ele ressuscitou. E nós ressuscitamos junto com ele, irmãos. E ele trouxe vida e esperança para nós. Ó Senhor Jesus. É mesmo? Por isso que é importante a obra, irmão, da cruz, irmãos. Né? Quando ele morreu, ele levou ali a semelhança. E nós, Romanos fala que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós participamos da morte com ele. Mas quando ele também ressuscitou, nós também ressuscitamos. E ganhamos nova vida. Agora, irmãos, a serpente não pode fazer mais nada com nós. Não tem mais morte eterna. Não tem mais lago de fogo. Não tem mais condenação. A serpente perdeu. A serpente perdeu. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. Só Senhor Jesus. Vamos ver um versículo que fala sobre isso aí, né? Ó Senhor Jesus. Hebreus 2,14, amém? Hebreus capítulo 2, versículo 14, amém? Ó Senhor Jesus, esse versículo é maravilhoso, amém? Vamos ler com alegria, exultando, amém? Irmãos, quem quiser ficar de pé, pode ficar de pé para ler esse versículo, amém? Esse versículo merece ler de pé, irmãos, com muito encargo. Ó Senhor Jesus, amém? Vamos ler, irmãos? Amém, visto, pois, de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amém, 1 minuto para nós orar e ler esse versículo, amém? Amém, visto, pois, ó Senhor Jesus, que os filhos têm participação comum. Amém. Amém.
Amém. Eu tenho participação. Eu tenho participação. Eu tenho participação. Amém. Ó Senhor Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Depois os irmãos também lê Colossenses capítulo 2. Não, vamos ler também Colossenses 2, amém, 13 ao 15, amém? Ó Senhor Jesus, Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Essa é a vitória do descendente da mulher, amém? Essa é a vitória de Cristo. É a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado, irmãos, o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, os jovens pegam no meu pé, né, fala que quando eu estou empolgado, eu fico fazendo assim com a cabeça, né? Hoje eu devo ter feito muito assim com a cabeça, né? Não, porque esses versículos são maravilhosos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu imitava os irmãos, agora eles me imitam, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas, irmãos, isso que Cristo fez, então aí começa agora a luta, já anunciou a luta entre reinos, mas já tem um vencedor. Cristo já é o vencedor, irmãos. Ali, né, em Gênesis 3, né, o que aconteceu ali em Gênesis 3, a batalha entre um reino, né, a batalha entre reinos, entre o reino de Deus e o reino da serpente, ele acontece por toda a Bíblia. Começou em Gênesis ali, nós vimos ali com Noé ali, a geração caída, a geração da serpente contra a geração de Cristo. Quando o Senhor Jesus nasceu, houve uma batalha. Que luta que foi quando ele nasceu? Primeiro, José abandona. Aí depois José volta. Aí não acha nenhum lugar para nascer, né? Maria entra na hospedaria, entra ali, entra aqui, o menino não nasce. Aí Herodes fica sabendo e fala o quê? Manda matar as crianças, por conta do rei. Os magos lá, sei lá, né? É magos mesmo? Fala, né? Eles foram lá e no lugar errado. Vocês acham que foi coincidência que eles foram lá na Herodes? Que eles erraram? Foi engano? Foi não, irmãos. Ali, era o jogo da serpente. Mas graças ao Senhor, o Senhor venceu. O Senhor nasceu. Então, aí vem o quê? A edificação da igreja. O ministério do Senhor. Teve problema ou não teve? Né? Muitas perseguições, várias pessoas. Mas o Senhor venceu. Aí veio a edificação da igreja. Perseguição, né, em cima, mata Estevão, não sei o quê, e Saulo e tal, que a turma da serpente, né, ali, guerreando, guerra entre reinos, mas a igreja foi edificada, Senhor Jesus. Aí veio na nossa época, né, os 19 séculos de tradição, sem a palavra, uma luta entre reinos, irmãos, mas o Senhor levanta, o Otmani, o Whitley, o irmão Dong, Senhor, e hoje dando continuidade com o irmão Pedro. É uma guerra entre reinos, irmãos. E hoje é nós. Hoje quem está nessa batalha é nós. Chegou a nossa vez. Senhor Jesus. É igual que os jogos de futebol, né? Quando tem um jogador bom, que o técnico fala com o menino novo, né? Aquece aí que você vai entrar. Né? Hoje é nós que estamos em campo, né? O Senhor está falando com os irmãos, aquece aí que vocês vão entrar. Vocês vão entrar para finalizar. Senhor Jesus. Né? Então, irmãos, e aqui vamos ler aqui. Apocalipse, né? Por exemplo, Apocalipse capítulo 12. Para finalizar aqui, né? Apocalipse capítulo 12. Vamos para terminar, né? Já estamos terminando. Aqui ele mostra o desenrolar aqui dessa guerra entre reinos aqui. Apocalipse capítulo 12. Amém. Aquela serpente, né, como falou semana passada, o homem falou que o homem era pó e ao pó voltará. Aquela serpente, ela comeu tanto pó, ou seja, ela foi
derrotando tanto, se alimentando do ser humano caído, que aquela serpente se tornou um dragão. Olha como que essa guerra foi feroz, irmãos. Nessa guerra, muitos, sofreram nessa guerra. Aí quando chega em Apocalipse, nós temos o que ali? Vai aparecer a serpente versus o descendente da mulher. Olha aqui, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, mas as cabeças e 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou à terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustesse durante 1260 dias. Vamos ler o 7 também, o 7 e o 8. Olha, houve peleja no céu, irmãos. Guerra entre reinos, ó. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejou o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. 11. Eles, pois, o venceram. Bem, eles, pois, o venceram. Eles, pois, o venceram. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, que deram, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, é o desfecho final da batalha. Aqui é o desfecho final. No final, aqui em Apocalipse 22, 21, ainda fala lá a última batalha, que Satanás vai ser preso, aí vai soltar ele, e vai fazer a última rebelião. Mas ali é a entrega das faixas, porque aqui já ganhou, entendeu? Aqui já é campeão. Deus vai permitir que lá só para fazer um jogo de entrega das faixas. Eu vou prender Satanás, porque no jogo da entrega das faixas eu vou pisar de vez e vai atirar para o lago de fogo. Aí acabou, irmãos. Mas aqui fala assim no 11, nós vimos no elemento diário. Eles, pois, o venceram. Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Ali quando o Senhor fez veste para Adão e Eva, que eles fizeram folha de figueira, só que as folhas murcharam, e o Senhor fez vestes para eles ali, Não, a veste de pele. Essa pele significa o quê? O sacrifício que o Senhor fez. Por isso que todo vencedor, irmão, o vencedor não é aquele que não erra. O vencedor é aquele que arrepende. O vencedor é aquele que confessa. Semana passada eu toquei muito na palavra que o irmão falou, que ele mostrou aquele versículo de 1 João, que fala assim que se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, ali não fala se justificares os vossos pecados. Nós sempre gostamos de justificar, Ah, mas por que você está fazendo isso, irmão? Aí Deus te ilumina numa situação. Eu estou fazendo isso porque fulano também faz. Aí você já viu, o irmão é pior que eu, mas eu fiz isso por conta disso.
que Adão falou? A mulher que tu me deste, Senhor. Por que você fez isso, Adão? A mulher que tu me deste. E Eva, por que você fez isso? A serpente me enganou. Mas, irmãos, justificar não nos leva para a presença de Deus. O irmão Dong dizia que as nossas justificativas não convencem nem a nós mesmos. Aqui não fala justificar, confessa. Provérbios, né? Tem um versículo em Provérbios. Ó Senhor Jesus. Onde que está, em Provérbios 28? Bem, Provérbios. Ó Senhor Jesus, 28, 13. Vamos ler esse versículo. Provérbios 28, 13, amém? Senhor Jesus. O que encobre as suas transgressões, irmãos, jamais prosperará. Mas os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então está vendo venceram do sangue. Irmão, eu não sei qual é a situação, mas nesse momento eu encorajo a igreja a ter 1 minuto de oração, para nós irmos na luz do Senhor. Né? Se tem alguma coisa que nós possamos confessar ao Senhor, não justificar, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó, porque a tua luz sempre vem mostrar que sempre estamos a falhar. Senhor Jesus, mas obrigado pelo teu sangue nos limpa e purifica de todo o pecado, Senhor. Nós queremos confessar diante de ti, somos pecadores, somos indignos de estar na tua presença, mas por meio do seu sangue, nós queremos estar na tua presença, até a volta do Senhor. Nós queremos estar de pé diante de ti, Senhor. Nós queremos nessa noite, Senhor, expulsar o acusador, porque o Senhor nos deu o teu sangue, Senhor. Teu sangue nos limpa e purifica, Senhor, de todo o pecado. Ó Senhor Jesus. Então aqui o sangue do Cordeiro, irmãos. Né, o segundo item, por causa da palavra do testemunho que deram. Né, eles tinham um testemunho. E eles não só falavam a palavra, mas eles viviam. Nós temos que falar a palavra, mas nós temos que viver. Né, teve um adolescente que uma vez saiu para pregar o evangelho, sabe? Aí eu estava pregando o evangelho. Aí ele foi e apresentou um kit para a pessoa. Aí a pessoa perguntou assim, esse kit é muito bom, tal, a palavra de Deus, que vai salvar a sua vida. Mas aí a pessoa que estava sendo abordada perguntou assim, tudo bem, mas quantos você já leu? Sim, tá vendo, né? Eles, por causa da palavra, do testemunho que deram. É bom demais, mas é bom demais, mas você não leu nenhum, então não é bom, não. Né? Senhor Jesus. Então a palavra, Atos capítulo 1 fala que Jesus fazia e ensinava. Ele fazia e depois ensinava, amém? E depois o terceiro item, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, não amar a própria vida é ser violento contra nós mesmos. Lá em Mateus fala que o reino é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. A palavra esforçar quer dizer violentos. Mas não é ser violento contra as pessoas, é ser violento contra nós mesmos. Eu lembro que tinha uma experiência que o irmão chegou perto de mim, né, o irmão Geraldo de Arcos, aí falou comigo, e aí, já marcou o casamento? Aí eu falei, não marquei não, porque você sabe, né, como é que é as coisas, é difícil. Aí ele falou com o irmão, você não marcou o casamento? Eu marquei não, porque as coisas são complicadas. Aí ele falou, irmão, o reino é tomado por esforço, ou seja, pelos violentos. Se você não for violento e marcar uma data, você não vai conseguir. Por que você não marca? Porque você não quer sofrer, por isso você não marca uma data. Porque se você for lá no cartório e marcar a data lá, acho que o máximo é 3 meses, né? Para casar, você vai ter que se virar. Aí eu falei, realmente, eu não quero compromisso porque eu não quero sofrer.
Eu quero ficar ali no banho-maria, né? Chega no cartório, quando você quer casar? Fala, gosto de Deus, né? Não, mas não, lá é 3 meses. Não, você tem no máximo 3 meses aqui. Aí eu marquei a data e tive que o quê? Ó, sofrer, irmãos. Sofrer. Trabalhei 2 serviços. Mas o que eu ganhei, irmãos? Consegui casar, graças ao Senhor. Então, espiritualmente, está vendo? O reino, às vezes o Senhor está nos chamando, os valentes de Davi, as tropas e capitães, mas você não é violento contra você mesmo. Eu não vou dar meu nome para expansão, não. Porque esse negócio de TCI agora é fazer casa de adolescente em outra cidade, sai 8 horas da manhã, só chega 10 horas da noite. Eu não vou não, porque você não quer sofrer. Né? Não vou servir não. Você não está sendo violento contra você mesmo. Quando tiver aquele irmão que é muito aborrecido, aquele irmão que, entendeu? Que não é fácil, né, conviver com ele, você tem que falar, vou ser violento contra mim mesmo. Me põe no quarto dele aí na conferência. Nossa! Nós somos violentos contra nós mesmos. Mas nós não queremos sofrer. Senhor Jesus. Mas, irmãos, graças ao Senhor, né? Essa luta contra os reinos. O Senhor, Ele saiu vencendo para vencer. O Senhor saiu vencendo para vencer. Senhor Jesus. Bem, Senhor Jesus. A gente pode fazer uma coisa diferente aqui hoje? Vem cá, Paulinho, eu gostaria que você orasse por nós, para terminar essa reunião, amém? Amém, vamos ficar de pé, amém, irmãos? Ele vai orar por nós. Vamos, rápido. Ele faz parte do exército aí.